Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal God On, no nosso quadro Testemunhos, e estamos aqui para a segunda parte do testemunho do meu amigo, amado irmão, evangelista Guilherme. E como vocês viram, na primeira parte ele contou, algumas experiências extraordinárias que ele teve com o Deus vivo. E obviamente é muito edificante. Então, evangelista Guilherme, um prazer tê-lo conosco aqui. O prazer é todo meu estar aqui testemunhando, daquilo que Deus tem feito em minha vida. Amém. Para honra e glória dele, irmão? Tudo para honra e glória dele. É isso mesmo, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor, Então está. Bem, vamos lá. Nós paramos na primeira parte, naquela ocasião em que o Senhor se encontrava na sua casa sem pão, preocupado com isso, e então o Senhor sai para dar um atendimento, uma ajuda espiritual para uma família, em que o Senhor vai lá, vai orar, presta esse auxílio, mas retorna preocupado, porque afinal de contas o irmão havia saído e não tinha pão em casa. Então, quando o irmão retorna, se depara com algo que o irmão sequer poderia imaginar, onde Deus usa um amigo, o capitão Felipe, e que traz lá pão da Suíça, panetone, na verdade, da Suíça. E aí, a partir daí, então, o irmão começa a contar pra gente essas experiências aí que o público quer saber. Aquele dia, eu estava preocupado quando cheguei em casa, porque, poxa, certamente outras pessoas iam atrás do pão para os seus filhos, E eu fui levar a palavra para aquelas pessoas que estavam precisando, E, por sinal, as duas voltaram para a igreja, todas as duas, graças a Deus. Estão até hoje firme, A irmã já está com uns 90 anos, Puxa. Congrega lá no Poço Fiscal, nas Assembleias de Deus, E através dessas experiências aí que eu tive com Deus, eu pude, em partes, como diz o apóstolo Paulo, conhecer a Deus, em partes, Sim. Nós não podemos nem querer se exaltar em falar que conhecemos Deus, Nem tá muito além do que a gente imagina. Não, até uma besteira fala isso, meus irmãos? Dizer que conhece a Deus, Em partes, Quando Ele ainda permite que nós conheça Ele, irmão? Aquilo que Ele se deixou revelar, Isso mesmo. Aquilo que Ele deixou a gente revelar. Tem lá, Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas é o seguinte, isso é o que Ele deixou se revelar. Nós não sabemos se tem mais aí, que talvez não alcance o intelecto humano, Mas, enfim, irmão, então, o Senhor se depara com essa situação lá de bênção, de providência de Deus para a sua casa. E aí como é que começa a discorrer? E estas bênçãos que Deus, mostrou, esses milagres, esse poder dele insondável, para com as nossas vidas, deixa a gente de uma maneira, sabe, irmãos, surpreendido, sabe? Mesmo conhecendo Deus, você fica surpreendido. E logo após essa ocasião, um irmão, sabe, ele me convidou, um presbítero José, ele me convidou, foi lá na minha casa, ele me convidou, irmão Guilherme, tem uma senhora que ela está com câncer, e ela está em estado terminal, E ela não é crente, e ela está em estado terminal. O irmão não queria ir lá comigo para nós falar com ela, fazer uma oração, Isso mais ou menos que ano, assim, que época mais ou menos? Isso daí foi no 87, 88. Por aí, tá. 87, 88, por aí. Tá. E daí eu falei para aquele irmão, não, vamos lá, Falei para ele, não, vamos lá. Daí peguei meu irmão Jones, aí fui lá, com o presbítero José. E ao nós chegar lá, irmãos,
entrar no quarto dela, eu olhei para aquela mulher, sabe, deitada na cama ali. Eu acho que ela não tinha uns 25 quilos, sabe? Nossa. Ela estava em estado terminal. Ela estava tão branca que, olha, é impossível, sabe, presbítero Jonas? Eu já me deparei, irmão, com uma cena assim, de uma pessoa em estado terminal de câncer. E é, assim, muito impactante, né? A gente não espera uma pessoa, às vezes, que você conhece, né, amigo, bem saudável, e você se deparar com aquele estado terminal, é algo assim muito impactante. A gente não deseja isso para ninguém, né? É uma situação, presbítero Jonas, tão difícil, né? Mas eu, naquele tempo, sabe, irmãos, eu vivi uma vida assim de muita oração, sabe? Muita oração mesmo. Eu tinha dias que eu amanhecia orando, sabe? E jejuava muito, orava muito e vivia uma vida muito voltada para Deus. Consagrada mesmo. Muito, né? Consagrada, E foi uma época assim que eu até me esqueci de mim bastante, sabe? E cheguei ali, se deparemos com aquela situação. E eles de família bem católica, gente muito direita, sabe? Sim. Bem católica. E daí eu cheguei ali, vi ela naquela cidade e perguntei para ela. Falei para ela, né? A senhora não quer aceitar Jesus como Salvador? E ela não podia nem falar. Ela falou bem baixinho e sacudiu a cabeça. Eu aceito Jesus como meu Salvador. E eu falei para ela, irmão Jonas, agora o seu problema não é mais seu. Não é mais seu, não é mais comigo, não é mais seu. Agora o seu problema está na mão de Deus, porque a senhora aceitou Jesus como Salvador. Agora o seu problema é dele a partir de hoje, o seu problema é dele. E falei para o presbítero José, leia em Isaías 53. E ele leu ali em Isaías 53, né? A palavra de Deus, onde diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas santas pisaduras somos sarados, né? Sim, sim. Eu tenho muita fé dessa palavra, que ela faz vida nas pessoas quando nós oramos, sabe? E daí, ele leu a palavra e eu orei por ela. E fomos embora. Uma oração normal. Uma oração normal. Uhum. E fomos embora. E fazia 3 meses, irmão presbítero Jonas, que ela não ia mais para a sala. Só, né? Na cama. Só na cama. Ela estava no estado terminal mesmo, sabe? Sim. E daí, a realidade é que nessa semana que nós estivemos lá, quando foi no sábado, ela foi para a sala. Depois de quantos dias? Não sabe depois de quantos dias? Depois de 5 dias. 5 dias. Ela foi para a sala. E foi uma surpresa enorme. Foi enorme, porque ela não podia nem mais se governar, né? Ela está no estado muito debilitado, né? Uhum. E ela foi para a sala. E o marido dela, daí, eu me dava muito com ele, ele levou ela para Curitiba para ver, né? Aí, quando chegou lá, em Curitiba, o médico que tratava dela foi fazer os exames, porque eles eram uma pessoa assim que tinham bastante recurso, sabe? Sim, Pessoas com bastante recurso, né? E o médico mandou fazer os exames, né? Pra ver. Daí, até ele me levou numa da chácara dele, sabe? Depois que ele veio de lá. E ele me contou, seu Guilherme, o médico fez todos os exames e falou pra mim, seu Davi... Ele é um homem inteligente e culto. Falou, seu Davi, não sei o que aconteceu, eu não sei. Mas o câncer do pulmão da sua esposa regrediu tudo, seu Davi. Eu não sei o que aconteceu, mas regrediu tudo. Alguma coisa inexplicável aconteceu, agiu ali. E ele era um homem assim, sabe? Um homem assim muito católico. Ele é polonês, descendente polonês, e ela italiana. E ele falou, mas seu Guilherme, eu aceitei Jesus também como meu Salvador. Olha só. E daí, presenciando um milagre.
E daí ela foi se recuperando, se tornou membro da igreja, dizimista. Retornou à vida normal. Aham. Eu acho que ela, com uma boa idade, ela, sabe? Uma boa idade hoje ela tem. Entendi. E firme na igreja toda a vida, sabe? Eu acho que hoje ela tá nos 90, uns 92 anos, sabe? Firme. Então, dizimista da igreja. Que milagre! E eu digo assim, a pessoa ter a oportunidade de presenciar isso. É ver o agir de Deus de forma... O grande poder, né? Extraordinária. Não tem explicação para uma coisa dessa, porque a gente vê, né, quantas pessoas não conseguem, né, reverter o quadro. Por mais que tratem, é uma doença terrível. E quanto mais naquela época, né? Onde a tecnologia não estava nem perto, né, do que temos hoje. Então, nossa, presenciou um milagre desse. E certamente essa mulher saiu testemunhando para todo lado aí, né? Com certeza, né? Com certeza. Ela ali foi um grande milagre, sabe? Que falar bem a verdade, sabe? Para você, irmão Jonas, falar bem a verdade. Tem situação que a gente olha como ser humano que a gente diz, não, esse é impossível. Sim. Esse foi um do caso, que quando eu olhei, disse assim, puxa, mas aí tá difícil, né? Sim, porque eu sou homem, né? A gente é homem, né? Eu disse, a situação aí tá difícil, né? Tá bem difícil, né? Claro, a vista humana é aquilo que você pode tocar e ver, né? Passou disso. Mas o nosso Deus, ele faz coisa. Por isso que eu costumo dizer, presbítero Johnny, que Deus não é perfeito. Não, ele não é. Ele vai além da perfeição. Ele é perfeitíssimo. Ele vai muito além. Eu tenho visto detalhes dele na minha vida. Coisas espantosas que ele pode fazer. Tem que compartilhar com a gente isso aqui, né? Com os nossos ouvintes aí que estão assistindo esse vídeo também. Né? Tem que compartilhar isso aí tudo para mostrar o grande poder de Deus, né? E isso aqui na cidade de Paranaguá, né? Com certeza. Paranaguá. Então tá. Então o senhor, né, presencia esse milagre aí, mas a vida do senhor continua uma vida difícil. A vida financeira sempre difícil. E eu sempre ganhando alma para Jesus. E a vida financeira sempre difícil. Hoje, através do tempo, eu fiquei observando como Deus é sábio, né? Quando Deus quer usar alguém, como Deus é sábio. Ele não, até um pó que vá, até um cisco que não vai deixar o caminho dele perfeito, ele tira do lado, sabe? Então, se eu der um pão a mais para ele, quem sabe ele pare para olhar o pão. Não dá certo. Deus, ele é tão perfeito, sabe? Que quando ele faz as obras dele, e ele quer toda a atenção a ele, ao caminho dele, ao caminho do Espírito Santo, porque ele é perfeitíssimo em suas obras. E daí eu fiquei pensando assim, através dos anos, né, irmão Johnny? Como o nosso Deus é sábio. Como ele é sábio. Nada que venha atrapalhar o que ele tem na nossa vida, ele deixa vir. Puxa! E sabe o que me chamou mais a atenção, ministro? Teve uma pessoa que se levantou para me ajudar, sabe? Eu vou te ajudar. Mas Deus não queria que me ajudasse. Acredita nisso? Olha, não, pode acreditar. Aí quando a pessoa vinha de coração com a oferta para me dar, vinha assim... Poxa, mas parece que eu não via que era a mão de Deus que estava me ajudando, sabe? Daí, com o tempo, fui ver que era a vontade humana, sabe? Não a vontade de Deus. Não era algo que Deus tocou no coração da pessoa para ajudar. Mas sim que a pessoa sentiu. Mas, obviamente, que não é uma coisa fácil de compreender. Compreender. Né? Porque cada vez que eu via que ela vinha me ajudar... Eu via que tinha alguma coisa assim ao contrário, sabe? E eu sou um homem que eu tenho muita sensibilidade, sabe? Até quando eu vou visitar as pessoas, que eu já entrei, eu acho, com certeza, mais de umas 10 mil casas eu já entrei. E ainda entro até hoje. Para tomar café, para conversar. E a gente vai
tendo tanta sensibilidade, irmão, não que a gente seja nada melhor do que ninguém, não, longe disso, quem somos nós para até se comparar ou falar isso? Mas eu vejo até quando a pessoa vem trazer uma xicrinha de café para mim, parece que a mão vem assim, cheia de amor, assim, irmão, uma xicrinha de café, pô, irmão. O irmão consegue sentir que aquilo é por amor. Você vê que vem uma ternura, uma sensibilidade, um amor, assim, é tão suave, até na entregar a xícara do café. Entendo. E outra casa eu vou assim, tá aí o café, irmão. Eu digo, não é com aquela... Não demonstra aquela alegria, café, talvez. Então a gente vai, através dos anos, da experiência, né? Até não receber uma xícara do café, a gente tem um discernimento, né? Como é que vem até a gente aquilo ali, né? E eu digo, o irmão até hoje, a obra é a mesma. De forma voluntária, pela fé, com amor, para agradar a Deus. Essa é a linha de vida do irmão, né? A minha linha de vida até hoje. Já fez 43 anos que eu estou no Evangelho, vai fazer 44. E toda a vida eu resolvi os problemas meus de joelho. Igreja nunca resolveu o meu problema. Entendo. Igreja eu congrego, amo os irmãos, amo os pastores, claro. Mas nunca resolveu. Quem resolveu meus problemas toda a vida foi Deus, através dos meus joelhos. Um bom joelho que Deus me deu, irmão. Ele que fabricou esse joelho. Ele já tem, parece calinho, né? Ele já tem uma determinação de Deus para se dobrar diante de Deus, sabe? Não é minha determinação, é de Deus. Porque às vezes não é fácil a pessoa ficar 2 horas de joelho, né, irmão? Se a pessoa não tiver um chamado para isso... Olha que 10 minutos ele já... não fica, né, irmão? Não fica, né, irmão? 10 minutos já cansa, né? Para quem não tá acostumado, pode perceber. Só verá 10 minutinhos, já já quer sentar, né? Eu noto, né? Mas isso daí é um ministério, né? Que Deus dá para o homem, né? Então, irmão, toda a minha vida eu resolvi através da oração. Não tinha ninguém que me ajudasse, sabe? Teve uns 3 anos, mais ou menos. Eu não posso dizer que é 3 anos, porque a gente tem que ser verdadeiro. Mais ou menos uns 3 anos, Deus sustentou a minha vida, Ele mesmo, pondo dinheiro na rua. Punha dólar. Até dólar. Punha em papel. Nem o gringo escapava do agir de Deus, né? Um dia, irmão Júnior, eu estava sem nada. Eu passo em frente da estação de trem ali, assim, ó, falando de Jesus para todo mundo. Eu evangelizava o mercado de manhã à noite. Imagine, maço de folheto no bolso. Quando não vencia a falar para as pessoas, eu fui um homem chamado por Deus para isso mesmo. Sim. Quando eu não vencia a falar para as pessoas, eu ia de caixa em caixa de correio, põe um folhetinho. Ainda tinha isso aí. Disposição 1000, hein? 1000. Nossa. Agora, para ganhar R$1 para mim, não tinha. Mas só para trabalhar para as coisas de Deus. Aí é onde Deus entrava com a providência. Aí aquele dia eu estava sem nada, daí passei em frente à estação de trem e era cedo. Eu preocupado, né, como ser humano, puxa, mas hoje, Senhor, conversando com ele, puxa, que situação, Senhor. Eu trabalhava no sindicato, eu ganhava bem, eu tinha dinheiro na poupança, Senhor, e até de risada, e agora que situação, Senhor, né? Quando eu falei assim e andei uns 20 metros mais para frente, passando ali, bem em frente da estação de trem, que eu olho pro chão assim, $20. Puxa vida, eu digo, graças a Deus. $20 que resolveu o problema daquele dia. Resolveu aquele problema naquela hora. Ó, eu vou falar pra você, hein? Você que perdeu dinheiro na rua, não reclame que Deus pode ter usado você para abençoar pessoas como este irmão aqui, evangelista, né? O evangelista irmão Guilherme, uma pessoa que você colocou à disposição para me auxiliar aqui nessa obra, né, irmão? Uhum. E nas nossas lives de oração, ele vai ser um dos homens que estará orando por intermédio de todas as pessoas que estiverem acompanhando as lives. Também ele estará auxiliando a gente nas devocionais pela manhã. Um homem com muita bagagem, muita experiência. Conhece um pouquinho a Deus, né, irmão Guilherme? Nesses 43, 44 anos aí, viu, né, Deus agir.
poderosamente. Então você não perca as nossas lives de oração, as devocionais, onde um dos nossos irmãos, né, que estão auxiliando é exatamente o irmão Guilherme, alguém de muita bagagem e muita experiência. Então, irmão Guilherme, já viu mais um agir de Deus aí numa situação quando olhou, não tinha nada e Deus novamente usa alguém, né, que perde o dinheiro ali para abençoar o irmão. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, né? Deus, ele trabalha de tantas maneiras que você nunca vai poder entender, nem compreender como ele age. Ele às vezes pode fazer as coisas simples demais e às vezes ele faz difícil demais. Às vezes ele pode tornar difícil para nós estamos esperando dificuldade, às vezes ele torna fácil. Entendo. Então ele tem tanto modo de agir que você sempre está surpreso. Por falar nisso, foi bom, irmão, tocar nisso de surpresa. Um dia, a Assembleia de Deus de Matinhos me convidou para ir pregar lá na inauguração da igreja deles, lá na praia, sabe? E eles me convidaram para ir lá pregar, né, no trabalho deles. Sim. Eu disse, eu vou. Aí, eu vou, irmão. Festa, inauguração da obra lá, irmão, nós queríamos como você pregar. Eu digo, eu vou. Daí, falei com o irmão Aramis. Eu falei, Aramis, ele é da saúde, aí muito conhecido em Paranaguá, foi vereador, tudo. Aramis, você não me levava na praia lá, que me convidaram para pregar? Eu levo o irmão na praia, pode deixar, irmão Guilherme. Eu levo o irmão lá para o irmão pregar lá, eu vou com o irmão. Daí, nós éramos muito amigos. Aí chegou no sábado, fomos lá. Fomos lá, irmão Jonas, para pregar. Aí preguei uma palavra lá para os irmãos na inauguração, né? E vim embora. E no outro domingo, eu ia pregar aqui na Assembleia de Deus aqui da Madureira, aqui no Bugaçu. Tá. Do pastor Pedro, que é pastor das Assembleias de Deus ali da sede, que até eu trouxe ele para pregar na nossa igreja aí. O irmão não estava lá no dia. Não estava. Né? Ele com 91, 92 anos. Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Nossa. O evangelho é algo que... ele ganhou muitas almas no norte, ele abriu muitas igrejas. Eu digo assim, né? A verdade do evangelho, quando a pessoa recebe algo assim extraordinário, né? A pessoa prefere morrer do que negar, né? Porque a pessoa prova que aquilo é real, né? Aquilo é verdade. É verdade. Quando a gente olha para trás, lá em Hebreus 11, na Bíblia, né? Quando falam sobre os heróis da fé, perto do final, tem uns comentários ali que tocam a gente, né? de homens que sofreram, padeceram, saíram fugidos, né? Em cavernas, né? Dando a sua vida por conta de uma mensagem, de um evangelho que a pessoa não larga porque ela sabe que aquilo é uma verdade, né, irmão Guilherme? Então essa vida, vamos assim falar, né? Essa energia do evangelho é que, né, trabalha na vida do irmão, para o irmão estar até hoje aí, né, disposto a pregar e a participar e a anunciar, né? Já estamos indo para ir fazer 70 anos, né, mano? E eu digo assim, umas crianças, né? E eu digo assim, muitas pessoas não compreendem isso, né? Não tem como compreender, porque é algo que a pessoa precisa experimentar, né? E está disponível, né? Para todo aquele que quer conhecer Jesus em verdade, quer buscar a Deus. A palavra já diz, né? Que quem busca encontra, tá? E abre o seu coração, com certeza o Espírito Santo entra e a pessoa então começa a perceber que não era muito da forma que a pessoa achava, né? Que tem todo um agir espiritual de Deus presente, né? Na pessoa. Mas vamos lá. Daí eu fui para casa e no outro domingo eu fui lá para a igreja, né? Com a minha esposa, com meus filhos. E eu falei para ela, Fátima, nós vamos, né?
você vai de ônibus, eu vou de bicicleta, e aí depois nós voltamos. Depois nós voltamos de pé. As crianças eu ponho na bicicleta, porta-bagagem, e nós voltamos de pé, porque eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus para volta de você. Ela falou, tá bom então, vamos. Aí, e do Bugaçu até o porto aí é bem longe, né? Sim. Mas eu já estava acostumado, né? Sempre acostumado. Eu ia pregar na Ilha do Valadares, ia a pé, vinha a pé com meus filhos e com a minha esposa, né? Então, fomos. Aí cheguei lá, o pastor Pedro falou, irmão Guilherme, o irmão vai pregar hoje, porque tem uma caravana da praia aí, irmão, e é bom que o irmão esteja aqui, que o irmão pregue, então. De surpresa, né? De surpresa. Eu falei, tá bom, pastor, então, né? Então eu prego. Eu já acostumado também, né? Sim. Aí preguei a palavra que Deus deu boa. O Espírito Santo caiu de uma maneira que as pessoas ficaram falando língua pela porta, encostadas na parede da igreja, sabe? Deus falou bastante com a igreja. E Deus falava tão poderosamente com a igreja e eu sem R$1 no bolso, imagina. Imagina só a situação, sabe? Quem compreende, né, irmão? Quem compreende o poder de Deus, né? Quem pode compreender os caminhos de Deus? Quem é o homem que vai dizer para mim, eu conheço os caminhos de Deus? Com certeza. Né? Aí, irmão Johnny, daí veio aquela senhora de lá. Eu estava do lado assim do púlpito. Irmão Guilherme, falei, irmão, eu sou lá da praia. Ah, a senhora é da praia lá? Eu vim com a caravana aí lá da praia, que o senhor pregou lá na inauguração da nossa igreja, né? E eu vim aqui hoje. Aí, sabe, irmão, queria contar uma coisa pro irmão. Quando o irmão pregava lá, o Espírito Santo falava comigo, dá 10 mil cruzado pro meu servo. Dá 10 mil cruzado pro meu servo. E eu até falei para Deus dentro da igreja, mas eu não tenho dinheiro, o Collor prendeu tudo o meu dinheiro. E aquela voz... Aquela época que quem tinha dinheiro no banco ficou trancado, recebeu... Umas pessoas até se mataram nessa época. Verdade, é verdade. E daí, irmão Jonas, incrível que pareça, né? Ela falou, e aquela voz foi falando comigo até em casa. E até eu fiquei preocupada, sabe, irmão? Pô, aquilo não parava de falar assim na minha mente. Eu digo, mas da onde que eu vou arrumar esse dinheiro para dar para esse homem? Ainda nem sei onde esse homem mora. Aí, eu tinha um sítio muito grande para vender e nunca conseguia vender. O senhor acredita, irmão Guilherme, que no outro dia, no domingo de manhã, o japonês foi lá, que foi no sábado que eu preguei, né? No outro dia de manhã foi um japonês de Curitiba lá com uma mala assim. E levou dinheiro vivo e comprou o sítio à vista. E pagou à vista todo o dinheiro. Eu vim trazer aqui os 10 mil cruzados por irmão. Nossa! Eu falei pra minha esposa assim, tá vendo aí? Tá vendo como é que Deus trabalha? Quando Deus quer, Ele faz... Não adianta, né? Tentar adivinhar da maneira que Deus vai trabalhar, agir, né? Eu nunca pensei isso aí na minha vida, que aquela mulher ia lá com todo aquele dinheiro que deu pra mim viver um mês com aquele dinheiro ou mais. Eu nem imaginei. Veja só, né? Então tá, mais uma experiência aí, né? Poxa, mais uma... Que a mulher, no caso, né? Testemunhou pro irmão, né? Do Espírito Santo agindo em favor do irmão. Em favor do irmão. Então veja como é que Deus, ele trabalha, né, João? Ele é muito poderoso, né, nas suas obras, nos seus feitos, né? E sabe de uma coisa? Que ele gosta quando, na simplicidade, Deus, eu não sei porque Deus, ele adora tanto a simplicidade, sabe? Eu não sei. Eu tenho meditado, ele está tanto na simplicidade de um homem, de uma mulher, sabe? Ele ama um homem, uma mulher que há simplicidade de verdade nela. Não forjado, não. Coração verdadeiro, né? Verdadeiro, é o que é, né? Diante do Senhor, diante dos outros, né? E ele ama demais, sabe? E daí,
através dessas pessoas, irmão Joné, ele pode fazer maravilhas, né? Maravilha. Então a minha vida foi uma vida inteira de milagre. A vida inteira de milagre. Porque o irmão se colocou, né? Dedicou a sua vida sem esperar o que vai comer amanhã, né? Não sabe como é que vai ser daqui a uma semana. Não tem nada certo, né? É tudo na providência de Deus, né? Em tudo, né? Deus, ele faz coisas, né? Que ele trabalha em várias áreas, né? Que a gente nem entende. Como que ele trabalha em áreas que a gente fica bobo de ver. E ele sabe ele é tão sábio, ele é tão criador. Antes de acontecer, antes de se gerar, já está tudo trabalhado, já está tudo feito. Sabe por que eu digo isso, irmão? Um dia de manhã eu estava em casa e eu estava sem arroz. É sempre sem pão, sem arroz, vivendo pela fé mesmo, sabe? Aí, e sabe, irmão, por incrível que pareça, você só pode conhecer a Deus de verdade e você ficar feliz só quando você não tem nada. Aí você pode conhecer Deus de verdade. Se você tem dinheiro, tem poupança, você nem olha para Deus também. É verdade. Você olha para as tuas condições, nem Deus é... Uma coisa que a gente aprende é que quer conhecer a Deus no deserto, né? No deserto. Quando não tem sem nada. Sem água, sem pão. Aí você conhece a Deus. Você começa a ter experiência com Ele enquanto tá tudo bem. Puxa vida. Falando aqui, nós não vemos o Agar, né? A Agar estava com o guri dela e deixou o guri debaixo lá de um carvalhar lá e saiu para não ver o guri morrer, né? Sim. Aí diz a Bíblia que nós somos cegos mesmo diante do Senhor, somos cegos. Deus assim que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água viva. No deserto, né? Não, e sem contar que o povo de Israel, sem contar que o povo de Israel no deserto, todo dia via o maná. E não podia guardar para outro dia, porque estragava, né? Pegava bicho, ou seja, né? No outro dia tinha que acontecer um outro milagre, né? Então é que às vezes é tanta coisa para Deus que às vezes ele esquece que eu tô precisando de um sapato, sabe? Às vezes ele esquece, que é muita coisa para ele demais. Eu preciso contar para ele, sabe? Que ele não sabe se eu não contar, sabe? Não sabe, né? Não, a gente conversa com Deus porque Deus criou nós para ter comunhão com Ele, né? Sim, sim. Mas Ele sabe, até quando eu ia nascer, Ele sabia que esse dia nós estávamos aqui conversando. Claro. Ele sabia antes de você pensar, de fazer esse estúdio para o nome dele ser glorificado. Ele sabia de tudo. Veja bem, né? A Bíblia fala que o Cordeiro foi crucificado antes... Já havia sido crucificado antes da fundação do mundo. Imagine. Quem entende isso? Imagine. Quem consegue decifrar isso? Imagine, antes da fundação do mundo. Então, né, tem que pensar bem, né, o nível de Deus, né? Deus, né? Um pouquinho, né, que ele deu pra gente tentar compreender. Mas sabe, presbítero Jones, mas Deus para me agraciar, não sei o que Deus achou de bom em mim, porque eu não vejo nada de bom em mim, sabe? Não sei o que Deus achou, sabe? Porque ele, para me agraciar, ele fez cada coisa para mim conhecer ele. Essa do arroz, hein? Não, essa do arroz, o irmão não terminou. Que estava sem arroz em casa. Pois é aí que eu vou partir daí. Ele faz coisas que a gente não compreende, né? Aí eu tava sem arroz em casa, né? Mas a gente vai pensar, né? Daí eu fui de manhã ali pelas 10 horas lá na casa do meu irmão Ademir. Ele era supervisor do Unibanco, meu irmão. Sempre foi uma pessoa bem estudada, meu irmão. Bem obediente, sabe? 10 vezes mais do que eu, sabe? Meu irmão sempre foi um homem muito obediente para minha mãe. Sempre. E por isso hoje ele é pastor da Assembleia de Deus. Até Deus escolheu ele, sabe? E eu para evangelista, né? E daí eu fui lá em casa do meu irmão. Quando eu chego lá, vejo meu irmão na mesa, com o pé roxo, desse tamanho, assim. Daí eu falei, o que foi isso, Ademir? Falei, eu fui jogar com os bancários ali no Olímpico. Eu fui jogar com os bancários no Olímpico e ó, o que me aconteceu no pé aí. Pé machucado. Eu tô esperando meu cunhado que vem aí
para me levar no médico, ou pegar um carro, uma coisa assim. Ele falou para me levar no médico. Eu falei, mas antes de eu ir no médico, eu posso orar por você? Ele, pode. Aí eu li ali em Isaías 53 e orei por ele. Igual havia orado para a mulher. Igual a dona Elvira lá. Do câncer. Do câncer. Então, daí, eu li em Isaías 53 e orei por ele. Mas, não esperando, né? Eu vou dizer assim, não, irmão, eu tava com uma fé que a mesa estava até se derretendo. Não, irmão. Eu fiz uma oração de simplicidade. Eu gosto de ser o que eu sou. Sim. E Deus olhar eu falar o que é, né? Não, eu tava com a fé, irmão, quase acima das nuvens. Não, eu tava até meio abatido aquela de manhã, sabe? Porque até nem arroz tinha em casa, né? Ah, claro. Poxa, irmão, a gente tem que ser o que a gente é, sabe? Para que Deus nos abençoe, sabe? Esse é um segredo, sabe, para você. Seja sempre o que você é, sabe? Para que Deus tenha prazer em você e nunca deixe faltar nada para você, sabe? Deixa só complementar, né? Quando Deus foi escolher um rei para Israel, ele escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o coração dele, né? O coração de Davi era agradável a Deus, né? Então, um dos segredos de ser agradável a Deus é ter um coração disposto, né, a obedecê-lo. Ao Senhor, né? Ao Senhor, claro. E daí, irmão Joné, mas sabe o que? Eu não achei assim quase nada em Deus. Daí, quando eu me levantei para ir embora, tchau, Ademir, tchau, mano. Ele se levantou atrás de mim. Mas isso ele não estava conseguindo... Não, pois já tá com o pé desse tamanho, o rosto estava horrível. Ele se levantou atrás de mim e andou. Se levantou e andou. E, do pé eu não achei, sabe? Foi um milagre, mas não, porque isso, olha, Deus faz muito mais do que isso, sabe? Não, mas calma um pouquinho. Mas na hora ali... Na hora, curou o pé dele daquela situação, na hora. Mas, sabe, irmão Jonas, isso não me chama muita atenção, porque eu gosto de ter sensibilidade para olhar Deus. A sensibilidade minha foi quando meu irmão abriu a boca e disse assim, Guilherme, eu ganhei um saco de arroz e você não quer levar um pouco para casa? Eu digo, meu Deus. No detalhe, né? Fez ele ganhar o saco de arroz, preparou o dia, preparou a hora. Operou o milagre e eu saí com um saco assim de arroz para casa. Certamente ele é testemunha essa aí do pé, né? Com certeza. Curou na hora ali. Deus curou o pé dele ali. Então... irmão Jonas, o irmão, veja como Deus é poderoso, né? Algo que nunca espera, né? Puxa, não tem como esperar, né? Como é que vai adivinhar? Ele é tão poderoso. É como eu falo pro irmão, às vezes a gente se sente envergonhado diante dele, né, irmão? Né? Com certeza. A gente ser caquinho, fraco, nada, né, irmão? Assim, né? Sente-se assim, parece... Sabe aquele caquinho que vai jogado pelo canto pra lá, pra cá, né? Diante de um Deus tão poderoso desse, né? Que fez essas maravilhas aí, né? Que a gente contempla, né? Claro. Então, eu vi tantos milagres, sabe? Eu vi tantas coisas. Um dia eu estava sentado, irmão João, ali na churrascaria aqui na cidade de um amigo meu. Ele tinha uma casa de assados. E ele tinha uma casa de assados ali. E eu estava ali sentado com ele. Já era noite. Eu estava sentado com ele ali, daí... Sempre eu ia ali, né? Aí... Nós conversando ali. Aí chegou um gurizinho. Tio, me dá uma latinha de coca? Aí, o gurizinho de rua. Aí ele falou assim, filho, a latinha de coca eu não posso te dar, meu filho. Mas eu posso te dar um pão com carne. Porque tem aí pão com carne, né? Eu posso dar para você, filho. Aí eu falei assim, né? Irmão, não me leve mal, irmão, tá? Não me leve mal. Mas dê uma latinha de coca pra ele que eu pago. Daí, aí ele pegou lá a latinha de coca e deu. Não, mas eu nem sabia que eu não ia pagar a coca também, sabe? Deus conhece tantas... Daí, naquele dia, presbítero Jônia, tava todo o galeto assim, ó.
todo o galeto estava assim na churrasqueira, não tinha vendido nada. Tava tudo ali. E ele, puxa, hoje a mulher, incrível que pareça, não saiu, não, tá tudo galeto aí. Eu falei, puxa vida, né, Paulo? Tudo tá na vontade de Deus, irmão. Tudo tá na vontade de Deus. Ele falou, tá certo. Quando eu dei a latinha ele deu a latinha de coca pro menino, e nós começamos a conversar, parou uma caminhonete na frente com 2 homens, assim, alto, claros eles. Aí, gente de fora. Aí falou, oi, aí, quanto tá o galeto aí? Daí, Paulo. E já isso era tarde da noite e ninguém comprava mais, eu já ia perder tudo. Sim. Tinha uns 10, 15 quilos de galeto. Sim. Aí, o homem falou, eu queria levar 10 quilos de galeto. Daí, o irmão disse assim, se o senhor levar tudo, eu dou toda a maionese de brinde. Ele falou, então eu levo tudo. Eu acho que ele tinha empresa aqui no Porto, né? De noite para funcionário, né? Eu levo tudo, ele falou. Levo tudo. E deu. Sabe que quando Deus opera, eu fiquei bobo ali. O homem que comprou o galeto saiu feliz, eu vi. O guri que recebeu a latinha da coca, feliz. O irmão Paulo que vendeu tudo, feliz. E eu que dei a latinha de coca pro menino e pedi um pedaço de empadão e ele não me cobrou, saí feliz. Todos nós saímos felizes dali e ninguém perdeu. Que coisa, né, irmão Joné? É uma coisa que a gente observa milagre, mas às vezes não observa esses detalhes. Né? Eu fiquei observando, sabe, irmãos? O detalhe de como Deus trabalha, de todos nós sair felizes dali por uma atitude com aquela criança, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Aí, é aí que eu digo, irmão. A gente, para conhecer Deus, precisa ter muita sensibilidade. Às vezes, irmãos, nós colocamos tanto nosso coração nas coisas temporais e passageiras dessa vida e deixamos as coisas mais belas, poderosas e maravilhosas fora da nossa vida, sabe? Sim. Isso que é triste. Às vezes deixamos as coisas mais maravilhosas fora da nossa vida. Por isso Jesus ensinou a buscar primeiro o reino de Deus, né, e as demais coisas serão acrescentadas, e junteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Né? Uhum. Então, a gente humana, para aprender isso, tem que passar por um processinho, né? É poderoso nosso Deus, né? Para entender o quão valiosos são as coisas espirituais, né? Irmão Jonas, eu queria falar para o irmão que eu vou falar agora nessa hora uma última experiência que eu tive com Deus. Tá. Nessa gravação. Para essa segunda parte. Para essa segunda parte. Tá. Dos testemunhos da minha vida, dos milagres. Essa é a última. Tá. E um dia, é por isso que Deus ele só pode mostrar o seu grande poder quando você não é nada, não tem nada e depende totalmente dele. Daí você pode ver que ele tem poder. Mas aprender e entender isso é uma outra situação, né? Olha, irmãos, para passar por isso aí, a pessoa precisa ser chamado por Deus. Ninguém se meta nisso aí, que ele morre e não recebe um pão de Deus se ele não for chamado. Não se meta, porque tem gente que às vezes ele é emocionado, sabe? E ele acaba sofrendo. Porque quando Deus chama, ele garante. Sim. Quando Deus chama, ele abençoa. Ele faz, né? Às vezes as pessoas têm vontade de trabalhar para Deus, mas espere ele te chamar. Principalmente para um chamado como evangelista, né? Com certeza. Porque bonito é a gente estar ouvindo aqui os milagres, o que o irmão presenciou. Uhum. Outra situação é estar na condição do irmão lá, sem arroz, sem pão, sem R$1 no bolso. Uhum. Sair de casa deixando os filhos de barriga vazia em casa. É outra situação, né? Então, outra situação. Então, quando eu observo assim, uma situação sem se ligar na outra, é onde na primeira, na segunda, já acabou o ministério, né? Acabou. Já larga, já, né? Já larga, Daí, irmão Joné, conta essa última aí dessa passagem aí.
Um dia, eu nunca me esqueço, eu achei um grande poder de Deus nessa área aí. Como que ele trabalha, a perfeição dele, o jeito que ele faz, como ele cria a situação e como ele age na situação antes de acontecer. Aí me convidaram para ir pregar na Filadélfia, o pastor Jonas do Espírito Santo, lá no Valadares. Ele morreu com quase 100 anos, muito amigo meu, né? Então ele gostava muito que eu pregasse lá na igreja dele. Aí eu fui, uma igreja tinha bastante membros, sabe? Tinha muito, ele é um homem muito amoroso, muito dedicado, ele, a esposa dele. Aí fomos, aí trepei lá no púlpito, aquela igreja bonita, cheio de gente. E eu sem R$1 no bolso. Essa foi sempre assim para conhecer a Deus, sabe? Porque, infelizmente, quando o ser humano tem alguma coisa, ele acha que não precisa nem de Deus, né? Ele tem uma certa... Aí... Uma segurança. É uma certa segurança. Ele está seguro naquilo material, que é de Deus e não dá valor para Deus, né? E daí, irmão Jonas, daí eu fui, né, com a minha esposa. Daí subi no púlpito lá, preguei. Pô, e nós sem dinheiro para pão de manhã. Aí eu já tinha falado com a minha esposa no caminho, ó, amanhã estamos sem dinheiro para pão. Ela falou, tá bom. Aí fomos. Daí cheguei lá, preguei a palavra, um culto abençoado foi. Aí, quando eu tô... E não pediu oferta, não? Não. Eu nunca pedi R$1 em púlpito de igreja. E sou contra quem pede. Se ele pedir, vá trabalhar então. Não, vá trabalhar. Certo? Vá trabalhar. Eu sou contra. Sim. Completamente. Porque Deus garante. Quando Deus chama, ele garante. Agora, se Deus não chamou, ele tem que pedir mesmo. Tem que pedir. Eu tenho certeza disso. Se ele não chama. Nunca pedi uma oferta, Deus é testemunha em púlpito de igreja. Mesmo sem o pão em casa para outro dia. Não. E nunca fiz comércio. Nunca vendi um livro, nunca vendi Nunca. Nada. Nunca. Deus sabe disso. Então tá. Irmãos, daí, quando eu ia descendo do púlpito, ela já faleceu. A irmã Antoninha, esposa do pastor Jonas, com uma bandeja desse tamanho, com 3 pão feitos em casa. Irmão Guilherme, eu quando vi o irmão descendo do púlpito, eu senti de dar esses 3 pão feitos em casa por irmão, porque a irmã que me encomendou esses pão aqui na igreja não veio. E quando o irmão desceu do púlpito, eu senti de dar por irmão. Eu só olhei para minha esposa assim do lado. Minha esposa deu risada. E é num detalhe, né? É num detalhe. Eu falei, como é que... Até minha esposa... Como é que Deus age, né? Até minha esposa veio falando, pô, mas essa daí não dá nem de acreditar. Minha esposa falou bem assim, pô, não dá nem da gente acreditar. Como é que Deus fez? A mulher não veio. Ela preparou os pães. E sentiu de dar pra... Você desceu e falou, irmão, leve esses pães para tomar um cafezinho amanhã de manhã em sua casa. Falou assim. Falou assim, bem assim. Como se tivesse Guilherme, Deus falando ali. Leve esse pãozinho para tomar um café. Guilherme, amanhã. Eu estou vendo, né? Estou vendo a sua situação. Tome esse pão para você e sua casa amanhã de manhã. Que coisa, é extraordinário, né, irmão Guilherme? Não tem, né, irmão? Extraordinário. Né? Um Deus tão poderoso como esse nosso Deus, né? Não tem como falar alguma coisa, né? Não. Eu digo assim, é uma pena as pessoas não crerem em Deus, né? Não procurarem buscar, né? Infelizmente, a gente sabe. A gente respeita todos, né? Claro, Cada um tem a sua opinião, a sua vida. Com certeza. E a gente respeita todos, né? Mas eu penso que é uma pena a pessoa não crer em Deus e não provar, né? Não ver o sobrenatural de Deus, né? Observar alguns detalhes, né? Como a senhora irmão testemunhou aqui, repassando isso para nós. É uma pena, né, irmão Guilherme? A gente é tão fraquinho, sabe, irmão? Que a gente não é mais fraco porque Deus é misericordioso, sabe? Por isso não somos mais fracos, é verdade, ele é misericordioso, sabe por quê? Sim. Porque eu tenho vergonha, vamos dizer, até dos corvos, né? Porque o que Salomão escreveu? Os filhos dos corvos, quando clamam, de Deus recebe o sustento. Imagina, irmão, tá lá em Provérbios. Os filhos dos corvos, quando clamam, de Deus recebe o sustento.
E às vezes a gente parece que está pior que um filho de corvo, né? Parece que Deus, fé pra crer, né? Parece que Deus criou nós, a sua imagem, a sua semelhança, e parece que Deus vai ficar incapacitado de cuidar de mim, de você, né? Isso é quando... Enfim, né? A gente tem uma visão muito naquilo, a gente se apega muito naquilo que a gente pode ver, né? E tocar, né? Passou disso, como até mencionei um pouco antes, já tem gente que vai entrar em desespero, com certeza. Com certeza. Porque não conhece o Deus sobrenatural. Poxa, e assim, né? Encerrando aqui esse, né? Essa segunda parte do testemunho, eu quero dizer para vocês que tem outros testemunhos que aconteceu na minha vida que você vai ver quem é Deus, sabe? Outros, um pouquinho, né? Um pouquinho. Quem é Deus, o seu poder, sabe? Puxa vida. Então, fica aqui, né, o convite, né? Claro. Para que você prossiga, né? Escutando, vendo esses testemunhos, né? Que a gente está contando aqui daquilo que Deus tem feito e está fazendo. Amém? Amém. Então, irmão Guilherme, muito obrigado aí, né, por estar compartilhando conosco, né, comigo e com as pessoas que estão nos assistindo, essas experiências que obviamente edificam as pessoas, né? Ter uma testemunha. Eu gosto muito de pensar que nós todos somos testemunhas, né? Porque lá naquela passagem da parábola do Lázaro e o homem rico, né? O homem rico aquele homem rico, né, no tormento lá, fala, olha, pede pro pai Abraão, manda o Lázaro ir lá na minha casa falar sobre isso. E aí pai Abraão, né, responde assim, não, lá eles têm Moisés e os profetas. Eles, lá, no caso, nós aqui na terra, né? Eles lá na terra têm Moisés e os profetas. Eles que o ouçam, né? Então, o irmão aqui falando, profetizando, né? Quem está assistindo, que ouça. Então, a gente leva essa mensagem, né, de poder, de transformação. Né? Isso é um prazer enorme, né, irmão? De anunciar isso e dar oportunidade para as pessoas, né? Mostrar, né, que elas podem confiar em Deus e buscar, que, né, como a palavra diz, busca, acha o Senhor, com certeza. E eu quero deixar um versículo aqui para você, ouvinte da palavra de Deus. Os filhos dos leões necessitam e têm fome, mas aquele que confia no Senhor, de nada tem falta. Fica com esse versículo. E o leão é forte, hein? Os filhos do leão necessitam e têm fome, mas aquele que confia no Senhor, de nada tem falta. Amém? Fica com esse versículo aí. Então, amém. Meu amigo, muito obrigado. Amigos, né? Falei amigo, amigas também, né? Que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. E espero você, tá? Na nossa terceira parte, né, irmão Guilherme? Terceira parte do testemunho do irmão Guilherme. Muito obrigado. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Você estará abençoando pessoas que você menos espera. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.